Olá, espero que todos vocês estejam bem. Conforme eu havia prometido, esse vídeo explica um pouco do tema 7, planejamento agregado. Espero que vocês aproveitem bastante, né, e tirem suas dúvidas. Então, vamos lá? Planejamento agregado é o planejamento para a capacidade de médio prazo, abrangendo normalmente de 2 a 12 meses. É também o elo de ligação entre o planejamento estratégico e a programação de curto prazo, conforme nós podemos observar aqui no esquema, né? Então, eu estou falando de um planejamento que vai de 2 a 12 meses. Bom, esse esquema mostra a sequência de planejamento, ou seja, nós estamos falando do nosso plano de produção. E esse plano irá depender, obviamente, do plano de negócios da empresa, que, para ser elaborado, olha para a demanda de mercado, condições econômicas, políticas de concorrência, as estratégias definidas pela empresa, né? Então, antes de eu chegar aqui no meu plano de produção, outros planos e outras análises já foram feitas, né? Mas esse plano que nós vamos estudar agora, ele estabelece a capacidade da produção. Estratégias básicas de produção para você atender uma demanda. A primeira delas é a estratégia de capacidade estável, ou seja, você mantém o ritmo de produção estável, né? E vai atendendo às variações de demanda por combinação de opções. Essas opções nós vamos ver ao longo desse vídeo. Ou estratégia de acompanhamento da demanda, né? Então, aí a produção vai variando de acordo com a demanda para um período determinado. Estratégias de planejamento agregado. Bom, aqui a gente pode ver algumas estratégias que colaboram com aquilo que a gente falamos no slide anterior, né? Entre elas, manter um quadro de pessoal estável, ou seja, não demitir nem contratar ninguém ao longo de um período. Da mesma maneira, manter o ritmo de produção estável, né? Ou ainda, você pode atender a demanda período por período, mês a mês, semana a semana, tá? Utilizar uma combinação de variáveis de decisão, ou seja, manter estável, por exemplo, o quadro de pessoal e, à medida que a demanda varia, você aumenta o número de horas de trabalho ou diminui. Por exemplo, já estou usando duas variáveis aí, né? Variável demanda e a variável horas de trabalho. Adequar os recursos necessários ao atendimento da demanda. Aí, os recursos, nesse caso, são recursos humanos, recursos materiais, máquinas, ou seja, de acordo com a minha necessidade de venda de produtos para atender meus clientes, eu posso ajustar os meus recursos para mais ou para menos. Atuar na demanda a fim de que os recursos disponíveis possam atendê-la. Como que eu posso atuar na demanda? Uma coisa que não depende da minha vontade. Eu posso atuar mexendo no meu preço. Se eu aumentar o preço, eu vou desincentivar que os compradores fiquem buscando o produto que eles estão buscando, né? Ao contrário, se eu reduzir o preço, a motivação pela compra vai ser maior. Ou uma estratégia mista de tudo isso que eu falei, atuando em preço, atuando no tempo de produção, atuando nos recursos, na quantidade de recursos, atuando no período de oferta, em tudo isso. Passos necessários. Eu preciso, em primeiro lugar, conhecer o perfil médio da demanda que eu vou ter para um determinado período de tempo. Ou seja, qual a quantidade que eu vou precisar produzir
para atender essa demanda que vem dos meus clientes, né? Período por período. Vai aumentar durante os meses, vai diminuir. Eu preciso conhecer esse perfil de demanda. E, como eu acabei de falar, conhecer os desvios dentro desse horizonte de tempo, né? Porque existem demandas que são sazonais, né? Outras são constantes ao longo do ano, né? Então, para eu fazer isso, eu tenho que recorrer à pesquisa de mercado, consultar vendedores, consultar a demanda em anos anteriores, consultar os indicadores econômicos. Tudo isso me ajuda a conhecer o meu perfil médio de demanda para um determinado horizonte de tempo, né? E, a partir desse perfil, eu fazer o meu planejamento agregado. E para fazer o planejamento agregado, eu preciso, né, saber os custos que eu vou ter para produzir cada unidade de produto ou serviço que eu vou vender, né? E vou também saber combinar a previsão de demanda com esses custos, de modo que eu consiga estabelecer o custo total de produção para atender uma determinada demanda dentro de um horizonte de tempo. Muito bem, tudo isso que nós estamos falando faz parte dos conceitos necessários para a gente chegar aqui, ó, no planejamento agregado de produção, né? Então, repare que o planejamento agregado ele depende da minha capacidade de produção, que está ligada à minha força de trabalho, matéria-prima disponível, meu estoque, capacidade externa, né? Se eu posso comprar de terceiros ou não, capacidade da minha fábrica, da planta, né? Se ela é grande, se ela produz muitas unidades por dia, né? Do outro lado, eu também olho para o mercado, né? E faço a minha previsão de demanda. O que o mercado está falando? Eu vou precisar produzir muito ou pouco, né? E, internamente, eu também tomo decisões acerca dos produtos novos que eu vou lançar. Tudo isso baseado em pesquisa e tecnologia que eu tenho à disposição, né? E aí, com base nessas decisões, eu tenho que planejar a produção disso e eu chego aqui no planejamento agregado, que é o meu tema dessa videoaula, tá certo? Depois do planejamento agregado, nós vamos evoluir para o plano mestre de produção e para o planejamento detalhado do trabalho até eu chegar na prioridade daquilo que deve ser produzido. Metas do planejamento agregado. A primeira meta de qualquer planejamento de produção é atender a demanda. É a razão da existência da área de produção, né? E eu também tenho que usar a minha capacidade de forma eficiente, né? Eu tenho que atender uma determinada política de estoques, né? Eu posso trabalhar com estoques mais altos ou mais baixos, de acordo com a natureza do mercado que eu estou atendendo e da minha capacidade de produção, né? E é óbvio que eu tenho que minimizar custo, né? Em negócios, a gente sempre busca atender padrões de qualidade, de excelência, mas de olho nos custos, né? E aí, para minimizar custo, eu tenho que ter eficiência na mão de obra, eficiência no estoque, na minha fábrica e nos seus equipamentos, e também saber utilizar processos de terceirização, né? Seja comprando de terceiros, ou seja, contratando terceiros para produzir para mim dentro do mesmo padrão de qualidade quando eu necessitar. Tudo isso, então, faz parte da meta do planejamento agregado, né? O administrador da produção tem que estar atento a esses quesitos. Bom, eu posso, né, ter uma estratégia de atuação na oferta de recursos. Ou seja, eu posso botar mais ou menos pessoas dentro da empresa para trabalhar. Eu posso, com o mesmo número de pessoas, contratá-las por mais ou menos tempo, por meio de hora extra, se for o caso, ou, né, diminuição, acordo para reduzir jornada de trabalho. Subcontratação,
de produtos, posso comprar meus produtos de terceiros, né? Eu posso contratar pessoas temporariamente, eu posso ajustar estoques e tempo de entrega, tá? Eu posso aqui, se a demanda for muito alta, criar cadastros, filas de espera para receber os produtos, tá? Uma outra maneira de atuação na demanda é preço, aumentar o preço. Aumentou o preço, eu desmotivo a demanda, tá? Pelo contrário, se eu promovo campanhas de desconto, eu incentivo a demanda, tá? Então aqui eu reduzo a demanda e aqui eu incentivo a demanda, né? Ou eu posso vender, mas combinar com o meu comprador que a entrega vai ser demorada. Vamos ver agora o método de tentativa e erro. Esse método consiste em procurar uma composição de alternativas de produção baseada no bom senso. Não vamos ver ferramentas matemáticas sofisticadas, exceto aritmética elementar, multiplicação, divisão, adição. A partir de uma composição original de alternativas de produção, podemos então fazer outras composições e comparar os custos e, no final, escolher o custo menor. Bom, vamos a um exemplo aqui, olha. Considerando uma demanda de 5.040, essa demanda que está nessa coluna aqui, ó, ela tem que ser informada por alguém. No caso de exercícios como esse que nós estamos fazendo, eu tenho que informar. No mundo real, essa demanda vai ser descoberta como? Por meio de pesquisa de mercado, com comparação com anos anteriores, com opinião de especialistas e assim por diante. O fato é que eu somando toda a demanda, eu tenho 5.040 unidades. Tá? Bom, eu tenho que calcular, fazer o meu planejamento agregado aqui para 12 meses. Então, a primeira coisa, né, lendo aqui, eu vejo que o exercício diz que o estoque inicial deve ser mínimo. Então, o estoque inicial mínimo nesse caso aqui é 0. Tá? Bom, e a produção? Como é que vai ser? Bom, eu tenho que atender uma demanda de 5.040, aqui, ó, em 12 meses. Então, eu tenho que ter uma produção de 420 por mês. Muito bem. 420 por mês, tá? Que ao total vai dar 5.040 também. E aí eu vou fazer uma conta que é a seguinte: eu vou pegar e tenho estoque inicial 0 e vou fazer a seguinte conta: estoque inicial mais a produção, né, menos a demanda vai ser igual ao meu estoque final. Então, repare, eu tenho 420 e tenho que atender uma demanda de 560. Eu não vou dar conta de atender. Vai me faltar 140 unidades. Então, meu estoque inicial aqui, ó, meu estoque final, desculpa, vai ser menos 140. Né? Bom, aí, estoque final de um mês é igual ao estoque inicial do outro. Então, vem aqui menos 140. Eu estou colocando menos 140 aqui, gente, mas a gente vai ver o seguinte, só para fazer o planejamento, fechar a tabela, porque eu não posso ter estoque negativo. Estoque negativo significa que eu tinha que entregar essa quantidade de produto, eu não tinha para entregar o produto. Então, eu não atendi o meu cliente, coisa que não pode acontecer na produção, né, para o administrador da produção. Então, eu vou fazendo essa conta e fecho toda a tabela, e eu vou mostrar no próximo slide. Então, estoque inicial mais produção menos demanda igual ao estoque final. Tá? Hora que eu fechar a tabela, eu vou ter isso daqui. Ó. Então, eu tenho, de novo, né, eu tenho o menos 140, porque eu fiz 0 mais 420 menos 560. Depois peguei o menos 140, passei ele para cá. Aí menos 140 mais 420
mais 540, eu tenho menos 260, aí eu pego menos 260, passo para março, e vou fazendo até chegar ao final. Ao final, eu fecho com estoque zero, né? Eu comecei com estoque zero, atendi uma demanda de 5.040, produzindo 5.040, então é natural que eu tenha zero aqui ao final. Entretanto, eu não posso seguir adiante com esse plano, porque eu tenho estoques finais negativos, né? Como é que eu saio dessa situação indesejável? Bom, eu pego o mês onde eu tenho o estoque mais negativo de todos, e aí eu vou ter que arrumar um jeito de colocar esse estoque aqui. Ó. Eu posso antecipadamente, né, arrumar essa quantidade de produtos, seja produzindo mais em dezembro, seja contratando de terceiros lá em dezembro, mas eu tenho que entrar janeiro com estoque inicial de 370. Se eu entrar janeiro com estoque inicial de 370, aí eu não vou ter valores negativos aqui. Onde o valor é o 370, que é o mais negativo, eu vou ter zero. Tá? Vocês podem fazer a conta que vocês vão constatar isso. Mas eu tenho que começar aqui em janeiro, né, com o 370. Tá? Muito bem, então, feito isso, né, começando com 370 para que não dê negativo do lado, eu vou chegar ao seguinte, ó. Lembra o mês que dava mais negativo? Era abril, com 370. O que eu fiz? Eu passei o 370 para cá, né? Passei o 370 para cá e fiz todo o procedimento. O mês que estava mais negativo ficou com zero. Agora sim, eu tenho um planejamento de 12 meses, sem nenhum mês com estoque negativo, tá certo? O mês que eu comecei com 370, acabei com 370. E aí, considerando que o custo de produção por unidade é R$ 50 e o custo para manter uma unidade em estoque por mês é R$ 2,50, qual é o custo médio desse plano? É isso que eu vou ter que fazer agora. Então, aqui eu tenho duas maneiras de resolver. Bom, então vamos finalizar agora o exercício que a gente propôs, né? Eu tinha lá a tabela, né? Eu dei a demanda, né? Só recapitulando aqui, a demanda que dava ao total 5.040. Essa demanda tinha que ser atendida em 12 meses, então dividi por 12, achei a produção mensal, né? Fiz a primeira rodada considerando zero no estoque inicial, mas aí no mês de abril deu menos 370. O que eu fiz? Eu peguei o 370, coloquei no início, e aí fiz a segunda rodada e não tive nenhum zero aqui no estoque final. Dessa maneira eu pude avançar com o exercício. Foi então que eu dei algumas informações, custo por unidade produzida e custo por unidade estocada. Tá? E aí eu preciso agora calcular o custo desse plano aqui. Né? E aí eu tenho o custo do plano. Né? A pergunta era qual o custo médio mensal do plano? O custo médio mensal vai ser o custo médio mensal da produção mais o custo médio mensal do estoque. Repare que aqui eu fiz a média já. Ó. A média é o total dividido por 12. Né? Então eu tenho o custo médio, a produção média, eu já tinha, né? E achei o estoque médio. Eu tenho as quantidades e tenho os valores para essas quantidades. Então, o custo mensal médio é 420 vezes o valor por unidade, mais 195,8 vezes o valor por unidade. Um xizinho aqui, né? Eu coloquei estrelinha, mas um xizinho é a mesma coisa. E aí o custo total, então, é o custo médio mensal, falando melhor, né? 21.000 mais 489, que é o resultado desse lado aqui. Eu vou chegar em 21.489,50, que é o custo para eu atender a demanda, o custo médio mensal, tá certo?
Se eu quiser achar o custo de todo esse plano, né, o que eu posso fazer? Tem duas formas. Ou eu multiplico isso daqui por 12, aí eu tenho o custo anual, não médio mensal, passo para ano, né? Tenho o anual, ano, tá? Ou eu faço essa mesma conta, só que ao invés de fazer com a média, eu faço com as quantidades totais de produção, né, e de estoque, tá? Então essas quantidades vão entrar no lugar de 420 ou de 195,8. Se eu fizer uma dessas possibilidades, eu chego ao custo total do plano, ok? Bom, aqui a gente vai explicar um pouquinho da dinâmica do preenchimento da tabela. Vocês já viram no exercício anterior que eu tenho estoque inicial, produção, demanda e estoque final. Agora vai aparecer o estoque médio, que às vezes será necessário, vocês vão ver nos próximos exercícios, né? Então, para reforçar isso que eu estou falando, eu estou dando aqui os significados de cada um. O estoque inicial é o estoque inicial no período N, né? Esse período, se for o período N for igual a 1 no período 1, se for 2 igual a 2 e assim por diante, né? O estoque inicial mais 1, então, estoque inicial mais um período, né, vai ser o estoque inicial no período 2 e assim sucessivamente. A produção no período N, a demanda no período N, e o estoque médio, que é a novidade aqui, o que é? Nada mais é do que o estoque inicial mais o estoque final naquele período dividido por 2, ok? E, né, valem as relações estoque inicial de um período mais aquele período vai ser o estoque final do período, tá? Estoque inicial, então, mais a produção menos a demanda, vai ser o estoque final daquele período, tá? Então, aqui é para dizer que no período 1, o estoque inicial, né, eu, eu tenho que considerar também ele no final daquele período, né? E depois o estoque inicial mais a produção menos a demanda vai ser o estoque final. Bom, vamos para um segundo exemplo aqui. Imagine o seguinte, que eu tenho essa demanda. Essa demanda, como eu já falei em outras ocasiões aqui, ela é oriunda de pesquisa de mercado, de experiências anteriores, de projeções que a parte de marketing da empresa, a parte de vendas vai fazer. Significa aquilo que a empresa acredita que vai vender nesses próximos 12 meses. Ok? Bom, e aí eu somando tudo isso, eu tenho um volume total de 7.776. Né? Quanto que eu vou ter que produzir? Eu pego essa demanda total, divido por 12 e eu tenho 648. Então a minha produção nivelada ou padronizada mês a mês, né, produção constante de 648 vai me atender aquela demanda projetada pelos meus especialistas. Ok? Então essa é a primeira etapa. Muito bem. Aí, continuando o exercício, então eu tenho a demanda, que eu já tinha desde o início, né, que foi fornecida. Determinei a quantidade produzida mensalmente, né, pela fábrica. E aí eu tenho agora que fazer fazer o meu plano, né, anual. Eu inicialmente não falei nada sobre estoque inicial, então eu tenho 0 aqui, né? E eu tenho que fazer aquela continha, estoque inicial mais produção menos demanda igual ao estoque final. O estoque final de janeiro vai ser igual ao estoque inicial de fevereiro. E aí faço e completo a planilha com esse raciocínio. Quando eu completar a planilha,
Nesse exemplo aqui, eu vou ter essa condição, né? Lembra que nós falamos que eu não posso ter estoque negativo? E se eu tiver estoque negativo, eu pego o mais negativo deles e vou substituir aqui, ó, no estoque inicial. Quando eu fizer isso, né, colocar o mais negativo aqui no estoque inicial, eu refaço a planilha, estoque inicial mais produção menos demanda igual a estoque final. E aí eu vou ter um cenário assim, ó, né? Naquele mês onde estava mais negativo vai aparecer 0. Eu vou começar com um estoque inicial no valor de 104, que era o mais negativo, né? E vou terminar com 104, porque eu tinha anteriormente a mesma quantidade de demanda, o total da demanda era igual ao total da minha produção. Se eu acrescentei 104, eu vou ter 104 lá no final. O que me ajudou é que agora eu não vou ter mais estoque negativo. Entretanto, eu vou carregar esses 104, né, de forma diferente durante os meses do ano. Ou seja, eu vou aumentar o meu estoque. Repare que apareceu aqui o estoque médio. O que é o estoque médio? É o estoque inicial do mês mais o estoque final dividido por 2. Tá? Porque eu estou somando dois valores. O estoque inicial mais o estoque final. Ok? Então eu determino o estoque médio para todos os meses. Bom, agora vamos fazer o exercício de forma diferente. Né? Eu tenho nessa situação aqui a mesma demanda, só que eu vou aumentar minha produção para 700 unidades por mês. E vou partir com estoque zero também e vou subcontratar de terceiros quando for necessário. Então vamos lá, estoque inicial, 0 mais produção, 700. Então eu tenho 700. Vou ter que atender uma demanda de 750. 700 menos 750 daria menos 50. Bom, eu vou comprar de terceiro, subcontratar 50. Então, 700 que eu tenho, mais 50 que eu subcontratei, eu atendo a demanda. Me sobra 0 no final. Aí, 0 estoque final de janeiro, 0 estoque inicial de fevereiro. Minha produção é 700, vou atender 650. Me sobra 50 de estoque final. Em fevereiro, que vai ser os 50 de estoque inicial em março. 50 mais 700, 750, menos 640, 110 de estoque final em março. Pego esse 110, estoque inicial em abril, mais 700, vou dar 810, menos 590, que eu vou ter que atender a demanda, me sobra 220. E aí eu continuo com esse raciocínio até o final. Tá? Repare que eu não tive estoque final 0 em nenhum momento. Tá? Mas o meu estoque final, ele obviamente se alterou, porque eu contratei aqui 50, né? Logo no primeiro mês. Bom, então eu tenho estoque médio, agora um estoque médio diferente, tá certo? Então eu tenho lá, em janeiro, 0 mais 0, estoque médio 0. 0 mais 0 dividido por 2, né? 0. Fevereiro, 0 mais 50 dividido por 2, 25. Em março, 50 mais 110 dá 160. Dividido por 2, 80. E assim, até o final, eu tenho o estoque médio de todos os meses. Nesse caso aqui, se eu quiser saber o meu estoque médio mensal, que está aqui embaixo, ó, eu vou ter que somar todos os meses, né,
o estoque médio de todos os meses, dividir por 12, e aí então eu tenho 576,42 é o meu estoque médio mensal para esse plano de produção. Vamos mostrar outro plano agora. Vamos lá, ó. Produzir uma quantidade constante. Eu preciso determinar essa quantidade que eu vou produzir por mês com cadência constante. Significa igual todos os meses, nivelada, né? Partindo de um estoque de 100 unidades no início de janeiro e chegando ao final de dezembro com um estoque de 180 unidades. Então, eu vou usar a mesma demanda que eu tinha anteriormente, só que agora eu sei que eu vou partir com um estoque de 100 e eu vou ter que, ao final do período, deixar 148 unidades para o ano seguinte. Vamos lá. Então, algumas nomenclaturas importantes, né? Necessidade a ser produzida para o período que eu estou considerando. Produção. N maiúsculo, número de períodos analisados. Né? Então, olha só. Necessidade de produção é a demanda para o período. Eu tenho que atender a demanda, igual a gente já fizemos, né? Só que agora eu ainda vou ter que deixar alguma coisa ao final, mais um estoque final no último período, só que eu menos um estoque inicial no primeiro período. Então, se a gente relembrar os números que nós tínhamos, eu tinha uma demanda de 7.776. Eu vou precisar produzir essa demanda. Eu vou precisar deixar ao final 148 unidades. Então, mais 148. Só que menos os 100 que eu estou considerando que eu tenho de estoque inicial. Então, essa conta aqui, ó, é o que eu tenho que produzir. Como eu quero a minha produção mensal, eu divido por 12. E aí eu tenho 652 unidades por mês. Ok? Então, agora,